Você já parou para pensar no poder das suas orações dentro do seu lar? Em meio à correria do dia a dia, é fácil esquecer que cada palavra de oração tem o poder de transformar a atmosfera da sua casa. A oração é o momento em que você convida Deus para agir, trazendo paz, proteção e restauração para a sua família. Não é apenas uma prática religiosa, mas uma arma espiritual poderosa que pode mudar destinos. A Bíblia nos ensina em Josué, capítulo 24, versículo 15: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa declaração é mais do que um compromisso. É uma escolha diária de colocar Deus no centro de tudo. Quando você ora pela sua família, está fortalecendo os laços familiares, intercedendo pelas necessidades e declarando a proteção divina sobre cada membro. Talvez você já tenha enfrentado desafios em casa, conflitos, dificuldades financeiras ou momentos de silêncio que machucam mais que palavras. Mas aqui está a boa notícia. Deus ouve as suas orações. Ele entende as suas lágrimas, os seus medos e os seus anseios mais profundos. E Ele é fiel para responder. A promessa é clara: quando você ora com sinceridade, fé e perseverança, Deus age. Ele renova as forças, transforma corações e traz respostas que vão além do que você imagina. A oração é o início de grandes mudanças. E tudo começa dentro do seu lar. Escreva nos comentários: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse ato representa sua decisão de entregar sua família nas mãos de Deus e acreditar no poder transformador da oração. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo que pode edificar sua vida e sua família. Vamos começar. Número 1. Transforme sua casa em um altar. Você já sentiu que a rotina da vida pode sufocar o espaço que você deseja reservar para Deus? A correria, as preocupações, as contas, os desafios de criar filhos ou lidar com o casamento? Tudo parece conspirar para roubar os momentos que deveriam ser dedicados a algo maior, algo que realmente transforma. Agora, imagine se sua casa fosse mais do que um lugar para dormir, comer e resolver problemas. Imagine se sua casa fosse um lugar onde a presença de Deus fosse palpável, onde cada cômodo estivesse impregnado de paz, amor e propósito. Quando falamos em transformar a casa em um altar, não estamos falando de montar um espaço físico com velas ou objetos religiosos. Estamos falando de fazer da sua casa um lugar onde Deus é buscado com sinceridade, onde as orações são feitas com fervor e onde as promessas de Deus são vividas no dia a dia. A palavra de Deus nos mostra que essa transformação começa dentro de nós. Josué, em sua firme decisão, declarou: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Não era apenas uma afirmação para os ouvidos dos outros, mas uma escolha deliberada de viver para Deus em cada detalhe da vida familiar. Você já reparou como a atmosfera de uma casa pode mudar com uma simples atitude? Um sorriso em meio a um momento tenso, uma palavra de incentivo no lugar de uma crítica, ou até mesmo um abraço inesperado podem transformar o ambiente. Agora pense no poder de orar por sua família dentro de sua própria casa. Não importa se você está no quarto, na cozinha ou na sala. Quando você dobra os joelhos e fala com Deus, você está estabelecendo uma conexão que não apenas transforma você, mas também molda aqueles ao seu redor. Jesus nos ensinou a orar de forma simples e profunda. No Sermão do Monte ele disse: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 6. Veja que ele não mencionou grandes templos ou multidões. Jesus nos convidou a um momento íntimo, dentro de casa, um lugar onde somos verdadeiramente nós mesmos. É ali, na simplicidade de um coração sincero, que começamos a transformar nossa casa em um altar de adoração e comunhão. Mas talvez você esteja se perguntando: como posso fazer isso com tantos problemas ao meu redor? A resposta está na perseverança. Quando você decide orar pela sua família, mesmo que ninguém mais pareça se importar,
Você está plantando sementes espirituais que no tempo certo darão frutos. Lembre-se das palavras de Paulo aos Gálatas. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Transformar sua casa em um altar é reconhecer que a oração não é apenas um ato religioso, mas uma arma poderosa. Imagine um pai ou uma mãe orando pelos filhos antes de saírem para a escola, pedindo proteção e sabedoria para enfrentar o dia. Imagine cônjuges orando juntos, entregando suas dificuldades a Deus e pedindo paciência e amor renovados. Essas ações, embora pequenas, têm um impacto profundo. A palavra nos diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5, versículo 16. E se sua família não está disposta a orar com você, não desanime. Continue sendo o exemplo. Quando você transforma sua casa em um altar, sua postura e suas atitudes falam mais alto do que qualquer palavra. As pessoas começam a perceber que há algo diferente. Elas veem a paz em meio às tempestades, a força nos momentos difíceis e o amor que vai além das circunstâncias. Como Jesus ensinou: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Além disso, peça a Deus por sabedoria para liderar sua família em oração. Salomão, ao receber o trono, pediu sabedoria e entendimento para guiar o povo, e Deus se agradou de sua humildade. Da mesma forma, você pode pedir a Deus sabedoria para transformar a atmosfera de sua casa. Provérbios nos lembra: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Provérbios capítulo 14, versículo 1. A sabedoria começa com uma decisão: buscar a Deus de todo o coração. Talvez você já tenha tentado e desistido. Talvez ache que orar não vai mudar nada. Mas lembre-se de que Deus honra aqueles que o buscam. Ele vê cada lágrima, ouve cada palavra e entende até mesmo o que não conseguimos expressar. Romanos nos conforta com estas palavras. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26. Quando você decide transformar sua casa em um altar, algo começa a mudar dentro de você. Seu coração se torna mais sensível à voz de Deus. Sua fé é fortalecida e sua família começa a sentir o impacto das suas orações. Não é sobre perfeição, mas sobre entrega. É sobre confiar que enquanto você faz a sua parte, Deus está fazendo a dele. E Ele sempre cumpre o que promete. Que hoje seja o dia em que você decida transformar sua casa em um altar. Não importa como você começa. O importante é dar o primeiro passo. Abra o seu coração, dobre os seus joelhos e confie que Deus está agindo, mesmo quando você não pode ver. Número 2. O poder de uma oração sincera. Você já se sentiu como se suas orações não estivessem sendo ouvidas? Talvez você já tenha questionado se está orando do jeito certo ou se suas palavras realmente fazem diferença. A boa notícia é que Deus não está preocupado com a eloquência das nossas palavras, mas com a sinceridade do nosso coração. Uma oração sincera, feita com humildade e verdade, tem um poder que muitas vezes subestimamos. Jesus, em uma de suas parábolas, nos deu um exemplo claro desse tipo de oração. Ele contou sobre 2 homens que subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu orava com arrogância, exaltando suas próprias virtudes, enquanto o publicano, de cabeça baixa, dizia apenas: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas capítulo 18, versículo 13. Jesus deixou claro que foi o publicano, com sua oração sincera e humilde, que saiu justificado. Quando oramos de coração, sem máscaras, estamos reconhecendo nossa total dependência de Deus. A oração sincera é um ato de fé que toca o coração dele. Não importa se suas palavras são simples ou se você sente que não sabe orar como deveria. Deus não está olhando para sua habilidade de falar, mas para sua honestidade ao falar com Ele. É isso que torna a oração tão poderosa.
Talvez você tenha dificuldades em orar porque acha que sua vida está cheia de falhas, mas é exatamente nessas horas que a oração sincera se torna ainda mais necessária. O salmista escreveu: "O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido." Salmos capítulo 34, versículo 18. Deus se aproxima de nós quando abrimos nosso coração sem reservas, entregando a Ele nossas dores, nossos medos e nossas falhas. E o que dizer das orações feitas por aqueles que choram em silêncio, incapazes de colocar em palavras o que sentem? Deus também ouve essas orações. Ele entende nossos suspiros e conhece o clamor mais profundo do nosso coração. Romanos nos lembra: "O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis." Romanos capítulo 8, versículo 26. Uma oração sincera também carrega um impacto poderoso dentro do lar. Quando você ora com verdade e transparência, sua família percebe. Não se trata de fingir ou de usar palavras bonitas para impressionar, mas de mostrar vulnerabilidade diante de Deus. Imagine o exemplo que você pode dar aos seus filhos ou ao seu cônjuge ao se ajoelhar e abrir seu coração diante de Deus, sem medo de expor suas fraquezas. E essa sinceridade não apenas transforma você, mas também transforma o ambiente ao seu redor. Tiago nos ensina: "Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos." Tiago, capítulo 5, versículo 16. Quando somos sinceros, a oração se torna um canal para a cura, tanto física quanto emocional. Mas como podemos cultivar essa sinceridade em nossas orações? Primeiro, precisamos reconhecer que não estamos falando com um Deus distante, mas com um Pai que nos ama profundamente. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. O Salmo 139 nos lembra: "Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe, entendes o meu pensamento." Salmos capítulo 139, versículos 1 e 2. Quando entendemos que Deus já sabe tudo sobre nós, fica mais fácil sermos honestos com Ele. Em segundo lugar, precisamos aprender a orar com gratidão, mesmo nos momentos difíceis. Muitas vezes, estamos tão focados em nossas necessidades que nos esquecemos de agradecer pelo que já temos. Paulo nos encoraja: "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Quando agradecemos, abrimos nosso coração para enxergar o cuidado de Deus, mesmo nas pequenas coisas. E por último, lembre-se de que a oração não é apenas um momento de pedir, mas de ouvir. Muitas vezes estamos tão apressados que não damos espaço para Deus falar ao nosso coração. Um coração sincero não apenas clama, mas também silencia para ouvir a resposta de Deus. O Salmo 46 nos convida: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Salmos capítulo 46, versículo 10. O poder de uma oração sincera não está na força das palavras, mas na verdade do coração. Quando você se coloca diante de Deus com humildade, Ele se move em sua vida e em sua família. Não importa quão difícil seja a situação, não importa quantas vezes você já tenha chorado ou se sentido sem forças, continue orando. Deus está ouvindo e Ele é fiel para responder. Número 3. Clame por proteção para todos. Quantas vezes você se pegou preocupado com a segurança da sua família? Seja ao ver notícias difíceis ou ao enfrentar desafios dentro do próprio lar, a necessidade de proteger aqueles que amamos é uma das maiores responsabilidades que carregamos. Mas aqui está algo poderoso. Quando você clama a Deus pela proteção da sua família, você não está apenas fazendo um pedido, está invocando aquele que tem poder para guardar cada um de vocês em todas as circunstâncias. A Bíblia está repleta de promessas que reforçam o cuidado de Deus. Uma das mais conhecidas é encontrada no Salmo 91, versículo 11. "Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos." Pense nisso. Deus, em sua infinita bondade, designa anjos para nos proteger. Quando você ora pedindo proteção para sua família, está ativando essa promessa poderosa:
colocando sua confiança naquele que nunca dorme nem descuida de nós. Orar pela proteção da sua família é um ato de amor e de fé. É reconhecer que, embora nossos esforços humanos sejam importantes, é Deus quem realmente guarda nossas vidas. O salmista declarou: "Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela." Salmos capítulo 127, versículo 1. Isso não significa que devemos negligenciar nossas responsabilidades, mas que devemos confiar que o cuidado de Deus está acima de tudo. Você já parou para pensar que a oração de proteção não é apenas sobre o que acontece no mundo exterior, mas também sobre o que acontece dentro de casa? Às vezes, os maiores ataques não vêm de fora, mas de dentro. Palavras ditas com raiva, mágoas acumuladas, desentendimentos que parecem crescer como tempestades. Quando você clama pela proteção de Deus, peça que Ele guarde não apenas os corpos, mas também os corações e as mentes dos seus familiares. E aqui está um segredo poderoso. Declare as promessas de Deus em voz alta enquanto ora. Há algo transformador em falar a palavra de Deus sobre a sua casa. Isaías nos lembra: "Nenhuma arma forjada contra ti prosperará." Isaías capítulo 54, versículo 17. Quando você proclama isso, está afirmando que sua família está debaixo da proteção do Todo-Poderoso e nada poderá prevalecer contra vocês. Talvez você já tenha enfrentado momentos em que parecia que as dificuldades não teriam fim. Pode ter sido uma doença inesperada, uma crise financeira ou até mesmo perigos iminentes. Nessas horas, a oração de proteção se torna ainda mais urgente. Lembre-se de que Jesus, antes de enfrentar a cruz, orou pelos discípulos dizendo: "Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal." João, capítulo 17, versículo 15. Se Jesus clamou pela proteção daqueles que amava, quanto mais nós devemos fazer o mesmo. Orar pela proteção também significa confiar que Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Muitas vezes, queremos ver resultados imediatos, mas precisamos lembrar que Deus trabalha em seu tempo perfeito. O profeta Jeremias nos garante: "Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais." Jeremias capítulo 29, versículo 11. Além disso, não subestime o poder da oração comunitária dentro de casa. Convide sua família para orar junto com você. Reúna todos, mesmo que por alguns minutos, e declare juntos a proteção de Deus sobre cada um. Jesus disse: "Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles." Mateus capítulo 18, versículo 20. Essa união não apenas fortalece a fé de cada um, mas cria um escudo espiritual ao redor do lar. E se sua família ainda não está disposta a orar com você, não desista. Continue clamando sozinho, mas faça isso com a certeza de que Deus está ouvindo. O exemplo de uma fé constante e inabalável pode ser o maior testemunho que você pode dar à sua família. Paulo escreveu aos Filipenses: "Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças." Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Quando você clama por proteção para sua família, está fazendo mais do que um pedido. Está construindo uma fortaleza espiritual ao redor daqueles que ama. É uma declaração de confiança em Deus, uma entrega total de tudo o que está além do seu controle. E Deus, em sua fidelidade, nunca falha em atender àqueles que o buscam com fé. Que hoje você decida colocar sua família nas mãos de Deus, pedindo que Ele os guarde em cada passo, em cada decisão, em cada desafio. Porque quando você ora, Deus age, e não há lugar mais seguro para a sua família do que sob o cuidado dele. Número 4. Peça sabedoria para guiar sua família. Você já se sentiu perdido, sem saber a melhor forma de conduzir sua família em meio aos desafios da vida? A verdade é que ninguém nasce sabendo como ser um bom pai, mãe, cônjuge ou líder no lar. Muitas vezes, tomamos decisões na tentativa de acertar, mas ficamos inseguros sobre o impacto delas no futuro. É nesses momentos que a sabedoria se torna indispensável e Deus, em sua bondade,
nos oferece exatamente o que precisamos, se pedirmos com fé. A Bíblia nos ensina que, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Tiago capítulo 1, versículo 5. Este é um convite poderoso. Deus não apenas promete nos dar sabedoria, mas faz isso sem restrições, sem julgar nossas falhas passadas. Ele está pronto para nos guiar em todas as decisões relacionadas à nossa família, desde as pequenas escolhas diárias até os grandes passos de fé. Pedir sabedoria para guiar sua família é reconhecer que você não precisa enfrentar tudo sozinho. É um ato de humildade que abre espaço para que Deus tome o controle e direcione seus passos. Salomão é um exemplo claro disso. Quando teve a oportunidade de pedir qualquer coisa a Deus, ele escolheu sabedoria para governar seu povo. E Deus respondeu de forma abundante, concedendo-lhe mais do que ele poderia imaginar. 1 Reis capítulo 3, versículos 5 a 13. Mas o que significa, na prática, pedir sabedoria para guiar sua família? Significa buscar discernimento para lidar com conflitos, paciência para ensinar com amor e coragem para tomar decisões difíceis. Também significa saber quando falar e quando silenciar, quando disciplinar e quando demonstrar compaixão. Provérbios nos lembra: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Provérbios capítulo 16, versículo 1. Talvez você esteja enfrentando um momento em que não sabe como agir. Pode ser um filho que está se distanciando, um casamento enfrentando dificuldades ou uma decisão importante que pode afetar o futuro da família. Em vez de se deixar consumir pela ansiedade, volte-se para Deus em oração. Lembre-se das palavras de Jesus: pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis, batei, e abrir-se-vos-á. Mateus capítulo 7, versículo 7. Ele está disposto a dar a direção que você precisa. A sabedoria de Deus não é apenas prática, é transformadora. Quando você começa a buscar orientação divina, sua visão muda. Você deixa de enxergar apenas os problemas e começa a ver as soluções que Deus já preparou. Isso traz paz ao seu coração e fortalece sua confiança para liderar sua família. Filipenses nos encoraja: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Além disso, a sabedoria divina nos ensina a ouvir. Muitas vezes estamos tão preocupados em falar que esquecemos o poder de ouvir os outros, especialmente dentro de casa. Ouvir com atenção e empatia pode evitar conflitos e fortalecer os laços familiares. Tiago nos exorta: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago capítulo 1, versículo 19. Peça a Deus sabedoria para enxergar além das aparências. Às vezes, os desafios familiares não são o que parecem ser à primeira vista. Por trás de uma atitude de rebeldia, pode haver uma dor não expressada. Por trás de um comportamento distante, pode haver um pedido silencioso de atenção. A sabedoria de Deus nos ajuda a perceber o que está escondido, a responder com graça e a agir de forma que edifique. E nunca se esqueça de que o exemplo é a maior forma de liderança. Seus filhos, cônjuge e familiares aprendem mais com o que você faz do que com o que você diz. Quando você demonstra uma vida de oração, paciência e fé, está ensinando com ações. Como Paulo disse a Timóteo: torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Pedir sabedoria para guiar sua família é muito mais do que um simples desejo de fazer o certo. É uma entrega total à vontade de Deus, confiando que Ele sempre sabe o que é melhor. Mesmo quando os desafios parecem grandes demais, Deus está ao seu lado, pronto para suprir todas as suas necessidades e guiá-lo por um caminho de vitória. Que hoje você tome a decisão de buscar essa sabedoria em oração. Abra seu coração diante de Deus, peça direção e confie que Ele está ouvindo. Porque quando Deus guia, o caminho se torna claro e o futuro da sua família estará seguro em suas mãos.
Número 5. Ore para fortalecer os laços familiares. Você já sentiu que, apesar de estarem sob o mesmo teto, os membros da sua família parecem distantes? Em tempos de tanta correria, onde cada um está imerso em suas próprias preocupações e responsabilidades, é fácil perceber como os laços familiares podem enfraquecer. Mas aqui está uma verdade poderosa. A oração tem o poder de restaurar, fortalecer e renovar os vínculos mais preciosos que temos em nossas vidas. Os laços familiares foram criados por Deus para serem um reflexo do amor, da unidade e da fidelidade que Ele mesmo nos oferece. No entanto, sabemos que os desafios diários podem trazer desgastes, conflitos e até mesmo indiferença. É por isso que precisamos orar intencionalmente para que nossa família permaneça unida, mesmo diante das dificuldades. O apóstolo Paulo escreveu: "Completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa." Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Orar pelos laços familiares é um ato de fé que nos lembra de algo essencial. Deus é capaz de transformar relacionamentos. Se há distâncias emocionais, Ele pode construir pontes. Se há feridas antigas, Ele pode trazer cura. Se há falta de diálogo, Ele pode abrir caminhos para conversas restauradoras. Mas tudo começa com uma decisão de clamar a Deus por sua intervenção poderosa. Talvez sua família esteja enfrentando um momento de desentendimento ou frieza. Pode ser que o diálogo tenha se tornado raro ou superficial e os conflitos se acumulam sem solução. Não importa qual seja a situação, a oração é o primeiro passo para fortalecer os laços familiares. A palavra nos ensina: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Quando você ora pela união da sua família, está pedindo que Deus remova qualquer barreira que impeça o amor e a compreensão de fluírem. Talvez sejam mágoas não resolvidas, ressentimentos antigos ou simplesmente a falta de tempo para estar juntos. A oração abre espaço para que Deus trabalhe nessas áreas e traga uma renovação que só Ele pode proporcionar. A oração também nos ensina a reconhecer nossas próprias falhas e a buscar reconciliação. Muitas vezes, queremos que os outros mudem, mas nos esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos. Jesus nos alertou: "Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho?" Mateus capítulo 7, versículo 3. Orar pelos laços familiares inclui pedir a Deus que transforme o nosso próprio coração, tornando-nos mais pacientes, compreensivos e dispostos a amar. E não subestime o poder de declarar bênçãos sobre a sua família enquanto ora. A Bíblia nos ensina que as palavras têm poder. Provérbios nos lembra: "A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados." Provérbios capítulo 18, versículo 21. Quando você ora e declara palavras de unidade, paz e amor sobre sua casa, está plantando sementes que, no tempo certo, darão frutos. Ore para que sua casa seja um lugar onde a presença de Deus habita e onde todos se sintam amados e valorizados. Salmos nos dá uma visão do que significa viver em unidade. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmos, capítulo 133, versículo 1. Essa união não acontece por acaso, mas é construída diariamente com oração, esforço e dedicação. Se você sente que os desafios são grandes demais para serem resolvidos, lembre-se de que Deus é especialista em restaurar o que parece perdido. Ele é aquele que pode transformar corações endurecidos, trazer de volta o diálogo onde havia silêncio e renovar o amor onde ele parecia ter esfriado. Jesus nos assegurou: "O que é impossível para os homens é possível para Deus." Lucas capítulo 18, versículo 27. Faça da oração uma prática diária, clamando por cada membro da sua família. Ore para que os laços sejam fortalecidos, para que o amor cresça e para que cada pessoa encontre em sua casa um refúgio seguro. E mesmo que você ainda não veja os resultados de imediato,
continue orando com fé, sabendo que Deus está trabalhando nos bastidores. A força de uma família está em sua unidade, e essa unidade só pode ser mantida quando colocamos Deus no centro. Que sua oração seja o alicerce para fortalecer os laços da sua casa, trazendo paz, amor e harmonia para cada relacionamento. Porque quando oramos, Deus age, e os laços que Ele fortalece nunca se rompem. Número 6. Busque paz nos momentos de conflito. Você já enfrentou momentos em que parecia que tudo dentro de casa estava fora de controle? Discussões frequentes, silêncio pesado ou aquele clima tenso que parece pairar no ar? Todos nós passamos por situações assim, e a verdade é que os conflitos fazem parte da vida. No entanto, o que realmente importa é como lidamos com eles. E é exatamente nesse ponto que a oração se torna essencial. Jesus nos deixou uma poderosa promessa: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. João capítulo 14, versículo 27. Essa paz que ele oferece não é apenas a ausência de brigas, mas uma paz profunda, que permanece mesmo no meio dos maiores conflitos. Quando buscamos a Deus em oração durante os momentos difíceis, estamos nos conectando a essa paz que vem diretamente dele. Os conflitos muitas vezes surgem por causa de palavras ditas no calor do momento ou por sentimentos acumulados que não foram resolvidos. Mas antes de reagirmos, devemos buscar a Deus. A palavra nos ensina: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios capítulo 15, versículo 1. Quando você ora pedindo paz, está pedindo também que Deus guie suas palavras e ações para que elas tragam reconciliação e não mais discórdia. Talvez você esteja enfrentando uma situação em que os ânimos se exaltaram e as emoções estão à flor da pele. É nesses momentos que a oração se torna um refúgio. Dobre os joelhos, respire fundo e entregue tudo nas mãos de Deus. Filipenses nos encoraja: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Buscar paz em momentos de conflito não significa ignorar os problemas ou fingir que eles não existem. Significa convidar Deus para estar presente no meio da situação, pedindo a Ele sabedoria para resolver o que precisa ser resolvido. Tiago nos lembra: a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago, capítulo 3, versículo 17. É importante lembrar que Deus é o maior reconciliador. Ele é capaz de restaurar relacionamentos que parecem completamente quebrados. Se há mágoas acumuladas dentro da sua família, ore para que Deus cure essas feridas. O apóstolo Paulo escreveu: e acima de tudo, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Colossenses capítulo 3, versículos 14 e 15. Quando oramos pedindo paz, também estamos pedindo para sermos agentes dessa paz. Isso pode significar tomar a iniciativa de pedir perdão, mesmo quando achamos que estamos certos. Pode significar abrir mão de ganhar uma discussão para preservar a unidade familiar. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Ser um pacificador em sua casa é um dos maiores atos de amor que você pode demonstrar. E se o conflito parecer persistente, não desista. Continue orando mesmo que pareça que nada está mudando. Deus trabalha em seu tempo e muitas vezes Ele está moldando corações de maneiras que não conseguimos enxergar. Lembre-se de Romanos: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Romanos capítulo 12, versículo 18. Faça a sua parte e confie que Deus fará a dele. A oração também nos dá força para enfrentar os desafios emocionais que surgem nos momentos de conflito. Às vezes, o peso das palavras ou das situações pode nos deixar desanimados e cansados. Mas Isaías nos encoraja:
tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías capítulo 26, versículo 3. Ao manter o foco em Deus, encontramos a força para continuar. Que sua casa seja um lugar onde a paz de Deus habita, onde os conflitos não são evitados, mas resolvidos com amor e sabedoria. Quando você ora por paz, está permitindo que Deus transforme não apenas as circunstâncias, mas também os corações. E essa transformação tem o poder de mudar não apenas o presente, mas também o futuro da sua família. Permita que a oração seja a ponte que leva sua casa da tensão à tranquilidade, do conflito à reconciliação, da discórdia à paz que excede todo o entendimento. Porque quando Deus é buscado, a paz é encontrada mesmo nos momentos mais difíceis. Número 7. Interceda pelos sonhos da sua família. Você já parou para pensar nos sonhos que existem dentro do coração de cada membro da sua família? Talvez seja o sonho de um filho que quer conquistar algo grande, de um cônjuge que deseja um futuro melhor, ou até mesmo o seu próprio desejo de ver sua casa prosperar. Esses sonhos são preciosos e refletem o potencial que Deus colocou em cada um de nós. É por isso que interceder pelos sonhos da sua família é tão importante. A Bíblia nos encoraja a levar todos os nossos desejos e planos diante de Deus. O Salmo 37, versículo 4, nos diz: Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando oramos pelos sonhos da nossa família, estamos pedindo que Deus esteja no centro de cada plano e de cada decisão, alinhando-os à sua vontade e abençoando-os com sucesso. Os sonhos da sua família podem parecer grandes demais ou até mesmo impossíveis, mas nada é impossível para Deus. Lembre-se do que ele prometeu a Abraão. Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. Assim será a tua descendência. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Assim como Deus realizou algo grandioso na vida de Abraão, ele também pode realizar os sonhos que ele mesmo plantou nos corações da sua família. Interceder pelos sonhos da sua família é um ato de fé e amor. É reconhecer que, embora existam esforços humanos, o verdadeiro sucesso vem das mãos de Deus. Provérbios nos lembra: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios capítulo 16, versículo 3. Quando você ora, está entregando cada plano e desejo nas mãos do Deus que tem o poder de torná-los realidade. Talvez você tenha visto os sonhos de alguém da sua família sendo adiados ou até mesmo interrompidos por dificuldades. Pode ser uma oportunidade que não deu certo, uma porta que se fechou ou um momento de desânimo. Nesses momentos, a intercessão é ainda mais necessária. O apóstolo Paulo nos encoraja: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Continue orando, mesmo que os resultados ainda não sejam visíveis. Interceder pelos sonhos da sua família também significa pedir por direção e sabedoria. Nem todo sonho é parte do plano de Deus, mas Ele é fiel para nos mostrar o que realmente importa. Tiago nos ensina: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Tiago capítulo 1, versículo 5. Peça a Deus que guie cada membro da sua família na busca pelos sonhos que glorificam o nome dele e trazem verdadeira alegria. Além disso, ore para que sua família tenha perseverança e força para superar os desafios que surgirem. Muitas vezes, os maiores sonhos exigem os maiores esforços. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João, capítulo 16, versículo 33. Essa promessa nos dá a certeza de que, com Deus ao nosso lado, podemos vencer qualquer obstáculo. E não se esqueça de celebrar as pequenas vitórias enquanto ora pelos sonhos da sua família. Cada passo dado, cada porta aberta e cada avanço, por menor que pareça, é motivo de gratidão. Filipenses nos lembra: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5,
versículo 18. A gratidão abre caminho para novas bênçãos e fortalece nossa fé para continuar intercedendo. Se você sente que os sonhos da sua família estão esquecidos ou desanimados, lembre-se de que Deus é capaz de trazer vida nova a tudo o que parece perdido. Ele é o Deus que faz o impossível, que abre mares e derruba muralhas. Ezequiel nos mostra um exemplo disso quando Deus o levou ao vale de ossos secos e disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 37, versículo 4. Deus pode restaurar sonhos, mesmo aqueles que pareciam mortos. Que você se torne um intercessor fervoroso pelos sonhos da sua família. Ore com fé, confie na provisão de Deus e acredite que Ele está trabalhando, mesmo quando você não vê. Porque quando você intercede, algo poderoso acontece. Os céus se movem, os corações são fortalecidos e os sonhos ganham asas para voar. Número 8. Declare vitória sobre as adversidades. Você já sentiu que os desafios enfrentados por sua família pareciam montanhas intransponíveis? Seja uma dificuldade financeira, um problema de saúde, conflitos dentro de casa ou qualquer outro obstáculo, há momentos em que o peso das adversidades pode parecer insuportável. Mas aqui está uma verdade poderosa que a palavra de Deus nos ensina. Quando oramos e declaramos vitória sobre as adversidades, não estamos apenas expressando nossa fé, mas alinhando nossas palavras com as promessas de Deus para nossas vidas. A Bíblia nos encoraja a sermos ousados em nossa fé, mesmo diante das maiores dificuldades. Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículo 20. Quando você ora declarando vitória sobre os desafios da sua família, está dizendo ao monte das dificuldades que ele não terá o poder de permanecer no caminho. Declarar vitória é mais do que apenas um ato de fé. É um lembrete constante de que Deus já venceu por nós. O apóstolo Paulo escreveu: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Isso significa que, não importa o quão grande ou assustador seja o desafio, a vitória já foi garantida por meio de Cristo. Talvez você esteja enfrentando uma luta que parece interminável, como uma doença que não cede, uma crise que não se resolve ou um relacionamento que parece desmoronar. Nestes momentos, declarar vitória não é ignorar a realidade, mas afirmar que Deus é maior do que qualquer problema. O salmista escreveu: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmos capítulo 27, versículo 1. Quando você ora declarando vitória, algo poderoso acontece dentro de você. Sua mente e coração começam a se alinhar com a verdade de Deus, e a fé substitui o medo. A palavra de Deus é viva e eficaz, e quando você a declara sobre a sua família, está usando uma arma espiritual contra qualquer adversidade. Efésios nos lembra: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17. E como podemos declarar vitória de forma prática em nossas orações? Comece proclamando as promessas de Deus para a sua família. Se a dificuldade for financeira, declare: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Se for uma questão de saúde, declare: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isaías capítulo 53, versículo 4. Use a palavra de Deus como base para cada declaração de vitória. Não se esqueça de que a vitória nem sempre é imediata. Às vezes, Deus nos ensina paciência e perseverança enquanto enfrentamos as adversidades. O apóstolo Pedro nos encoraja: o Deus de toda graça, que vos chamou à sua glória eterna em Cristo, depois de haverdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. A vitória vem, mas muitas vezes é no processo que aprendemos a depender totalmente de Deus.
Declarar vitória sobre as adversidades também fortalece a fé de toda a sua família. Quando você se levanta em oração e profetiza bênçãos e livramentos, está mostrando aos seus familiares que Deus é fiel e digno de confiança. É um testemunho poderoso que pode transformar a forma como todos enfrentam os desafios juntos. E mesmo que os resultados não sejam imediatos, continue declarando vitória. Lembre-se de que Deus trabalha nos bastidores, muitas vezes de maneiras que não podemos ver. Isaías nos dá esta certeza. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versículo 31. Que hoje você escolha declarar vitória sobre cada adversidade que sua família enfrenta, não porque os problemas desaparecerão instantaneamente, mas porque você confia no Deus que nunca falha. Quando você ora e declara vitória, está reafirmando que em Cristo você e sua família já são vencedores. E essa vitória não apenas traz alívio, mas também renova a esperança e fortalece os laços dentro do seu lar. Número 9. Agradeça por cada dia de união. Você já parou para agradecer a Deus pela sua família hoje? Em meio à correria do dia a dia, é fácil nos concentrarmos no que falta, nos desafios e nas dificuldades, e esquecermos de olhar para as bênçãos que já temos. Cada dia que passamos juntos como família, enfrentando as batalhas e celebrando as vitórias, é uma prova da bondade e da graça de Deus. Quando você agradece por cada dia de união, está fortalecendo ainda mais os laços que mantêm sua casa de pé. A Bíblia nos exorta a sermos gratos em todas as circunstâncias. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, lemos: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso não significa que devemos ignorar as dificuldades, mas sim que devemos reconhecer que mesmo nos dias mais difíceis, Deus está presente, sustentando e cuidando da nossa família. A gratidão é uma das formas mais poderosas de transformar a atmosfera de um lar. Quando você ora agradecendo a Deus pela sua família, algo muda. Você deixa de focar nos problemas e começa a enxergar as bênçãos que muitas vezes passam despercebidas. Pode ser a alegria de uma conversa à mesa, o sorriso de um filho, ou o simples fato de estarem todos juntos sob o mesmo teto. Talvez você esteja enfrentando desafios dentro de casa, mas mesmo assim, há motivos para agradecer. O Salmo 136 nos lembra repetidamente: porque a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia de Deus é o que nos sustenta, mesmo quando nos sentimos fracos ou desanimados. Cada dia que Deus nos concede ao lado de nossa família é uma oportunidade de sermos renovados e de renovarmos os laços de amor e cuidado uns com os outros. Agradecer por cada dia de união é também reconhecer que Deus é quem sustenta a sua casa. O salmista declarou: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmos, capítulo 127, versículo 1. Quando você coloca Deus no centro da sua família e expressa gratidão por sua presença, está fortalecendo a fundação do seu lar. E se há conflitos ou dificuldades dentro da sua família, a gratidão pode ser um passo importante para a cura. Comece agradecendo pelas pequenas coisas, mesmo que pareçam insignificantes. À medida que você pratica a gratidão, seu coração se abre para enxergar as boas coisas que Deus tem feito. Filipenses nos encoraja: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Filipenses capítulo 4, versículo 6. A gratidão também ensina sua família a valorizar o que realmente importa. Quando você demonstra um coração grato, isso se torna um exemplo poderoso para seus filhos, cônjuge e todos ao seu redor. Ensinar sua família a agradecer, mesmo nos momentos difíceis, é plantar sementes de fé e resiliência que crescerão ao longo da vida. E não se esqueça de expressar sua gratidão em palavras. Ore a Deus com sinceridade, dizendo: obrigado, Senhor, por mais um dia ao lado da minha família. Obrigado pelas risadas, pelas conversas, pelas dificuldades que nos ensinam
e pelas bênçãos que nos fortalecem. Essas palavras não apenas honram a Deus, mas também têm o poder de transformar seu coração. Lembre-se de que a gratidão abre portas para novas bênçãos. Jesus, antes de realizar o milagre da multiplicação dos pães e peixes, deu graças. João capítulo 6, versículo 11 diz: E Jesus tomou os pães, e tendo dado graças, distribuiu-os pelos discípulos. Agradecer por cada dia de união é reconhecer que Deus tem o poder de multiplicar as bênçãos na sua casa. Que hoje você encontre motivos para agradecer, mesmo que o dia tenha sido difícil. A união da sua família é uma bênção que vale mais do que qualquer conquista material. Quando você ora com gratidão, está fortalecendo os alicerces do seu lar e declarando que Deus está no controle de todas as coisas. E essa gratidão, expressa em palavras e atitudes, transforma não apenas você, mas toda a sua família. Número 10. Persevere nas promessas que edificam. Você já se pegou desanimado, questionando se as promessas de Deus para sua família realmente se cumprirão? Talvez você tenha orado, esperado, e os resultados ainda não vieram. A boa notícia é que as promessas de Deus nunca falham. Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Perseverar nas promessas é confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. A Bíblia está repleta de promessas que edificam e sustentam nossa fé, especialmente no contexto familiar. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esta é uma promessa poderosa para a sua família, garantindo que Deus tem planos bons e perfeitos para vocês, mesmo que o caminho pareça incerto. Perseverar nas promessas exige fé e paciência. Muitas vezes, as respostas não vêm no nosso tempo, mas no tempo perfeito de Deus. O apóstolo Paulo nos encoraja: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Isso significa que a perseverança é essencial, porque a colheita está garantida para aqueles que não desistem. Talvez sua família esteja enfrentando desafios que parecem contradizer as promessas de Deus. Pode ser uma crise financeira, problemas de saúde ou relacionamentos que precisam de restauração. Nessas horas, é crucial lembrar que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele cumprirá cada palavra que prometeu. Números capítulo 23, versículo 19. Uma das formas de perseverar nas promessas é orar com base na palavra de Deus. Pegue uma promessa bíblica e declare-a sobre sua família. Por exemplo, se você está buscando paz no lar, declare: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. João capítulo 14, versículo 27. Se está buscando provisão, proclame: O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Perseverar também significa rejeitar o desânimo e as dúvidas. Às vezes as circunstâncias tentam nos convencer de que nada vai mudar, mas Deus nos chama a confiar nele, mesmo quando não podemos ver o que ele está fazendo. O Salmo 125, versículo 1 nos lembra: Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E não se esqueça de compartilhar as promessas de Deus com sua família. Reúna todos, leia a palavra juntos e lembrem-se do que Deus já fez e ainda fará. Quando vocês perseveram juntos, fortalecem uns aos outros e criam um ambiente de fé dentro do lar. Como está escrito: Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Outra forma poderosa de perseverar é lembrar das vezes em que Deus já cumpriu suas promessas no passado. Faça memória das bênçãos, dos livramentos e das respostas de oração que sua família já experimentou. O salmista escreveu: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Salmos capítulo 103, versículo 2. Isso renova a esperança e fortalece a confiança em Deus. E mesmo que o tempo de espera pareça longo, continue firme. Deus trabalha de maneiras que muitas vezes não entendemos,
mas sempre para o nosso bem. Isaías nos dá uma promessa reconfortante. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versículo 31. Que hoje você decida perseverar nas promessas de Deus para a sua família. Continue orando, declarando e confiando, mesmo quando parecer difícil, porque o Deus que prometeu é fiel e Ele nunca falha. Suas promessas são o alicerce que edifica, sustenta e fortalece a sua família, trazendo esperança e vitória em todas as situações. Número 11. Confie na justiça de Deus para a sua casa. Você já sentiu que situações injustas dentro ou fora de sua casa pareciam estar fora de controle? Pode ser um conflito familiar mal resolvido, uma decisão que pareceu errada, ou até mesmo uma circunstância que trouxe dor e confusão. Esses momentos podem ser desafiadores, mas há uma verdade poderosa na palavra de Deus. Ele é justo, e sua justiça nunca falha. A Bíblia nos garante que o Senhor é justo em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Salmos capítulo 145, versículo 17. Confiar na justiça de Deus significa acreditar que Ele está trabalhando em favor da sua casa, mesmo quando as coisas parecem estar contra vocês. Ele vê cada situação, ouve cada oração e age no momento certo. Dentro do lar, é comum surgirem situações em que nos sentimos injustiçados. Palavras mal interpretadas, conflitos mal resolvidos ou atitudes que magoam podem deixar feridas difíceis de curar. É nesses momentos que confiar na justiça de Deus se torna essencial. Romanos nos lembra: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 19. Isso significa que não precisamos carregar o peso de tentar corrigir tudo sozinhos. Deus é quem age com justiça. Confiar na justiça de Deus também é um ato de rendição. É reconhecer que mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, Deus tem o controle de todas as coisas. Provérbios nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Quando entregamos nossas preocupações a Ele, encontramos paz para continuar. Talvez você esteja enfrentando uma situação em que se sente impotente, como uma injustiça no trabalho que afeta sua família, uma decisão legal que parece errada, ou até mesmo desentendimentos dentro do próprio lar. Em vez de se desesperar, leve tudo a Deus em oração. O salmista declarou: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Salmos capítulo 37, versículo 5. Quando confiamos na justiça de Deus, somos chamados a agir com integridade, mesmo em meio às dificuldades. Isso significa responder com graça em vez de raiva, escolher a verdade em vez de manipular as circunstâncias e buscar a reconciliação em vez da divisão. O apóstolo Pedro nos encoraja: pois para isto sois chamados, porque também Cristo sofreu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Além disso, confiar na justiça de Deus nos ensina a sermos pacientes. Muitas vezes queremos ver a solução imediata, mas Deus trabalha no seu tempo perfeito. Lamentações nos lembra: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Lamentações, capítulo 3, versículo 26. Enquanto esperamos, Deus está moldando nossos corações e preparando o melhor para nossa família. Ore pedindo sabedoria para lidar com as situações de forma justa e amorosa. Peça a Deus que revele a verdade e traga paz para os conflitos. Tiago nos ensina: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Tiago capítulo 1, versículo 5. Essa sabedoria é fundamental para agir corretamente enquanto confiamos na justiça divina. E lembre-se de que Deus não apenas julga as situações externas, mas também trabalha dentro de nós. Ele nos molda para que possamos refletir sua justiça e graça em nossas atitudes. Como Miqueias nos exorta:
Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus? Miqueias capítulo 6, versículo 8. Que hoje você decida confiar plenamente na justiça de Deus para a sua casa. Entregue cada situação nas mãos dele, sabendo que ele vê tudo e age com perfeição. Porque quando confiamos na justiça de Deus, encontramos paz no meio das tempestades, esperança em tempos de espera e a certeza de que ele está trabalhando para o bem da nossa família. Número 12. Restaure relacionamentos com sua oração. Você já se sentiu machucado por palavras ditas em um momento de raiva? Ou viu relacionamentos importantes na sua família sendo desgastados ao longo do tempo? Todos nós, em algum momento, enfrentamos desafios nos nossos laços familiares. Mas a boa notícia é que Deus é especialista em restauração. Com a oração, você pode começar a ver os muros que dividem sua família sendo derrubados e os corações se aproximando novamente. A Bíblia nos ensina que a reconciliação é o desejo de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, lemos: Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Assim como Deus nos reconciliou consigo mesmo, Ele nos chama a sermos agentes de reconciliação dentro da nossa casa. Talvez você esteja lidando com uma ferida profunda. Pode ser um mal-entendido, uma traição ou anos de mágoas acumuladas. Essas feridas podem parecer impossíveis de serem curadas, mas com Deus nada é impossível. Jesus nos ensinou: se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 18, versículo 19. Quando você ora por restauração, está convidando Deus para agir em situações que parecem irremediáveis. Orar pela restauração de relacionamentos é um ato de coragem e humildade. Muitas vezes, isso significa reconhecer nossas próprias falhas e pedir perdão, mesmo quando achamos que estamos certos. O apóstolo Paulo nos exorta: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses capítulo 3, versículo 13. O perdão é uma porta para a restauração, e a oração nos dá a força para atravessá-la. A restauração começa quando colocamos Deus no centro dos nossos relacionamentos. Salomão escreveu: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmos capítulo 127, versículo 1. Quando oramos pedindo que Deus restaure nossa família, estamos permitindo que Ele reconstrua os laços quebrados com o seu amor e a sua sabedoria. Talvez você tenha tentado resolver as coisas por conta própria, mas ainda não viu resultados. É nesses momentos que precisamos aprender a entregar tudo nas mãos de Deus. Filipenses nos encoraja: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Entregar os relacionamentos a Deus em oração é confiar que Ele está trabalhando, mesmo quando não vemos. Enquanto você ora pela restauração, peça a Deus que trabalhe não apenas nos outros, mas também em você. Muitas vezes, somos rápidos em apontar os erros dos outros, mas Deus nos chama a examinar nosso próprio coração. Jesus disse: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Mateus capítulo 7, versículo 3. A oração nos ajuda a crescer em amor, paciência e compreensão. E não desista, mesmo que a restauração pareça demorar. Deus trabalha no tempo dele, e sua obra é perfeita. Isaías nos lembra: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versículo 31. Continue orando com fé, sabendo que Deus está agindo. Lembre-se de que a restauração é um processo que começa com pequenos passos. Às vezes, uma palavra de encorajamento, um gesto de bondade ou até mesmo um simples pedido de desculpas podem ser o início de uma grande transformação.
O salmista escreveu: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios capítulo 15, versículo 1. A oração nos dá a sabedoria para agir com mansidão e graça. Que hoje você escolha orar pela restauração dos relacionamentos em sua casa. Entregue cada mágoa, cada conflito e cada ferida nas mãos de Deus, confiando que Ele é capaz de trazer cura e renovação. Porque quando Deus está no centro, os relacionamentos se tornam mais fortes, e a paz e o amor reinam no lar. Número 13. Implore coragem para enfrentar desafios. Você já se sentiu sobrecarregado pelos desafios que sua família enfrenta? Às vezes, os problemas parecem tão grandes que nos paralisam. Pode ser uma crise financeira, uma decisão difícil, uma perda inesperada ou um momento de incerteza que desafia tudo o que conhecemos. É nessas horas que precisamos de coragem, e a boa notícia é que Deus está pronto para nos fortalecer quando clamamos por sua ajuda. A coragem não é a ausência de medo, mas a confiança em Deus que nos capacita a seguir em frente, mesmo quando o caminho parece incerto. Moisés, diante do desafio de liderar o povo de Israel, ouviu estas palavras de Deus: seja forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo 9. Essa promessa continua válida para nós hoje. Implorar por coragem em oração é reconhecer que não somos capazes de enfrentar tudo sozinhos, mas que temos um Deus que luta por nós. Em Êxodo capítulo 14, versículo 14, lemos: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Quando você ora pedindo coragem, está declarando que confia na força de Deus, e não apenas na sua própria. Talvez você esteja enfrentando um desafio que parece insuperável. Pode ser uma doença que afeta sua família, uma decisão que impacta o futuro de todos ou um momento de grande perda. Nessas horas, a coragem vem da certeza de que Deus está ao seu lado. O salmista declarou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmos capítulo 23, versículo 4. A oração por coragem também é uma forma de preparar o coração para enfrentar as batalhas da vida com fé. Jesus, em sua humanidade, também enfrentou um momento de grande angústia no Getsêmani. Ele orou ao Pai dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. A coragem de Jesus veio da sua entrega total à vontade de Deus, e ele nos dá o exemplo de como enfrentar desafios com oração. Enquanto você ora por coragem, peça também sabedoria para tomar as decisões certas. Muitas vezes, os desafios exigem mais do que força, exigem discernimento. Tiago nos ensina: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Tiago capítulo 1, versículo 5. A sabedoria divina é essencial para enfrentar os desafios com confiança. A coragem que Deus nos dá não apenas nos capacita, mas também inspira nossa família. Quando você se levanta em oração e age com confiança, está mostrando aos seus filhos e cônjuge que com Deus não há desafio grande demais. É uma oportunidade de fortalecer a fé dentro do lar e de ensinar que a força verdadeira vem de Deus. E mesmo quando as circunstâncias parecem não mudar, continue orando. Lembre-se de que Deus trabalha no tempo certo e que Ele está sempre ao nosso lado, mesmo quando não conseguimos ver. Isaías nos encoraja: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías capítulo 41, versículo 10. Implorar por coragem também significa estar disposto a agir. A oração nos fortalece, mas também nos chama a dar passos de fé, confiando que Deus está abrindo o caminho. O apóstolo Paulo nos lembra: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Essa força nos capacita a enfrentar qualquer desafio com determinação e confiança. Que hoje você dobre seus joelhos e peça a Deus a coragem necessária para enfrentar os desafios que estão diante de sua família. Confie que Ele é fiel para sustentar, guiar e fortalecer você em cada passo.
Porque quando você ora com fé, Deus age, e nenhuma dificuldade é grande demais para o seu poder. Número 14. Semeie fé e esperança no seu lar. Você já parou para refletir sobre o que está plantando diariamente no coração da sua família? Em um mundo cheio de incertezas, desafios e dúvidas, a fé e a esperança são como sementes que precisam ser cultivadas com cuidado e intencionalidade. Quando você ora e age para semear esses valores no seu lar, está construindo um alicerce inabalável que sustenta sua família mesmo nos momentos mais difíceis. A Bíblia nos ensina que a fé é um dom poderoso que transforma vidas. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 lemos: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando você semeia fé em sua casa, está ensinando sua família a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Talvez você enfrente situações em que a fé parece difícil de manter. Pode ser uma espera longa por uma resposta de oração, um desafio financeiro que não se resolve, ou uma doença que insiste em permanecer. Nesses momentos, semear fé significa confiar nas promessas de Deus e declarar sua bondade sobre sua casa. O salmista escreveu: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmos capítulo 37, versículo 5. Além da fé, a esperança é outra semente essencial que precisa ser cultivada no lar. A esperança nos mantém firmes, mesmo quando o caminho é difícil. O apóstolo Paulo nos lembra: E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos capítulo 15, versículo 13. Essa esperança não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está no controle. Semear fé e esperança no lar também significa demonstrá-las em suas ações e palavras. Suas orações e sua postura diante dos desafios são exemplos que influenciam profundamente sua família. Quando você escolhe confiar em Deus, em vez de se desesperar, está mostrando aos seus filhos e cônjuge como a fé e a esperança são práticas e reais. E se você sente que sua família está desanimada ou distante, comece a orar por cada membro, pedindo a Deus que renove a fé e a esperança nos corações deles. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, encontramos esta promessa: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Confie que Deus está trabalhando, mesmo quando você ainda não vê os frutos. A oração é uma ferramenta poderosa para plantar essas sementes. Ore declarando as promessas de Deus sobre sua casa, agradecendo por sua fidelidade e pedindo que Ele fortaleça a fé e a esperança de cada membro da sua família. Tiago nos encoraja: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago capítulo 5, versículo 16. Suas orações têm o poder de mudar atmosferas e corações. Semear fé e esperança também envolve criar momentos de comunhão com Deus dentro do lar. Reúna sua família para ler a Bíblia, compartilhar testemunhos de fé e louvar juntos. Jesus disse: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20. Esses momentos fortalecem os laços familiares e criam um ambiente onde a fé e a esperança florescem. Não se esqueça de que a colheita das sementes que você planta leva tempo. Muitas vezes, os frutos não aparecem imediatamente, mas Deus é fiel para honrar aqueles que perseveram. Gálatas, capítulo 6, versículo 9, nos lembra: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Continue plantando com amor e confiança, sabendo que a colheita virá. Que hoje você escolha semear fé e esperança em sua casa. Ore, confie e haja com intencionalidade, sabendo que Deus é o jardineiro que fará crescer as sementes plantadas em oração. Porque quando a fé e a esperança florescem, sua família se torna um reflexo vivo do amor e da bondade de Deus. Número 15. Encerre cada dia com gratidão em família. Você já percebeu como o modo como encerramos o dia pode impactar a atmosfera da nossa casa? Depois de enfrentarmos as responsabilidades,
os desafios e até as tensões de um dia, dedicar um momento para expressar gratidão a Deus em família é uma forma poderosa de fortalecer os laços e renovar as esperanças para o dia seguinte. Quando encerramos cada dia com gratidão, convidamos Deus para estar presente não apenas nos momentos de oração, mas em toda a nossa jornada familiar. A Bíblia nos convida a sermos gratos em todas as circunstâncias. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, lemos: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando vocês se reúnem como família no final do dia para agradecer, estão cumprindo essa vontade de Deus e fortalecendo os corações de todos na casa. Talvez o dia tenha sido difícil, com desafios no trabalho, conflitos no lar ou preocupações que parecem não ter solução. Mesmo assim, há sempre algo pelo qual agradecer. Pode ser o simples fato de estarem juntos, de terem saúde ou até mesmo por terem enfrentado mais um dia com coragem. O salmista nos lembra: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Salmos capítulo 103, versículo 2. Quando vocês separam um momento para agradecer em família, estão plantando sementes de alegria e unidade. A gratidão nos ajuda a mudar o foco dos problemas para as bênçãos, criando uma atmosfera de paz e contentamento no lar. Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos ensina: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Esse momento de gratidão não precisa ser longo ou complicado. Pode ser uma oração simples, onde cada membro da família agradece por algo específico. É também uma oportunidade de ouvir os corações uns dos outros, fortalecendo os laços familiares. Jesus nos disse: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20. Quando vocês oram juntos, Deus está presente. Além disso, encerrar o dia com gratidão é uma forma de ensinar aos seus filhos o valor de reconhecer a bondade de Deus em todas as coisas. Provérbios capítulo 22, versículo 6 nos lembra: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Esse hábito diário pode se tornar uma tradição familiar que moldará o coração de todos para sempre. E se houver conflitos ou desafios que ainda não foram resolvidos, use esse momento para entregá-los a Deus em oração. Peça a Ele sabedoria e paciência para lidar com o que precisa ser resolvido, mas não permita que o dia termine com mágoas ou tensões não resolvidas. Efésios capítulo 4, versículo 26, nos exorta: Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A gratidão ajuda a dissipar qualquer sentimento negativo, trazendo paz ao coração. Outra forma de encerrar o dia com gratidão é lembrar das promessas de Deus para a sua família. Declare em voz alta versículos que fortalecem a fé e trazem esperança. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos capítulo 23, versículo 1. Ou, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Essas declarações reafirmam a confiança em Deus e preparam o coração para um descanso tranquilo. Esse momento de gratidão em família também pode ser um espaço para louvor. Cantar um hino ou ouvir uma música que exalte a Deus é uma forma de encerrar o dia em adoração. O salmista escreveu: Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Salmos capítulo 34, versículo 1. Louvar juntos fortalece a fé e cria uma atmosfera de celebração no lar. Que hoje você decida encerrar o dia com gratidão, reunindo sua família para agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito. Independentemente de como foi o dia, lembre-se de que cada momento é uma oportunidade de ver a bondade de Deus em ação. E quando a gratidão se torna um hábito diário, sua casa se torna um lugar de paz, alegria e amor. Porque quando agradecemos juntos, Deus é glorificado e a presença dele enche o nosso lar. Se você chegou ao final deste vídeo, é porque é uma pessoa comprometida em fortalecer sua fé
e cuidar espiritualmente da sua família. Isso mostra sua determinação em aplicar os ensinamentos e buscar o crescimento espiritual dentro do seu lar. Esse é um passo poderoso em direção a um relacionamento mais profundo com Deus e a uma casa cheia de paz e propósito. Lembre-se de que orar pela sua família é uma jornada contínua e recompensadora. Cada oração feita com sinceridade e fé fortalece os laços familiares e traz a presença de Deus para o seu lar. Não desista, porque cada passo que você dá está construindo algo eterno. Aqui no canal, estamos comprometidos em ajudar você a crescer espiritualmente, trazendo ensinamentos práticos, inspiradores e fundamentados na Palavra de Deus. Nosso objetivo é fortalecer sua caminhada e sua relação com o Senhor. Comente: minha casa será um lugar de oração, para que saibamos que você está nessa jornada conosco. Se este conteúdo tocou o seu coração, compartilhe com outras pessoas e ajude a espalhar essa mensagem de fé. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que edificarão a sua vida e sua família.